nossa mensagem de hoje, nós estamos na série de mensagens A Armadura de Deus. Nós já tivemos 2 sexta-feiras. Para você que não esteve presente nas outras sexta-feiras, o primeiro item da armadura de Deus é o cinturão da verdade. Paulo nos ensina a nos revestir de toda a armadura. Coloca lá em Efésios capítulo 6, versículo 13. Ele nos ensina a pegar firme na palavra e nos revestir da armadura de Deus. O primeiro item que ele nos manda colocar: o cinto da verdade. Por quê? Porque o nosso adversário, qual é o nosso adversário? A sogra, o sogro, o cunhado, aquele que pede dinheiro emprestado, você não paga. Quem que é o seu adversário? O vizinho que coloca música alta, bombando lá. Esse é o adversário? Seu patrão, seu gerente? Não. O nosso adversário é potestade, principados e príncipes das trevas. Não é carne, não é sangue, é o maligno que é o nosso adversário. Isso em 1 Pedro capítulo 4 nos ensina, meu irmão. Então, o nosso adversário, ele é astuto. Ele é artioso nas artimanhas. Ele é mentiroso. A Bíblia diz que ele tem um único filho. Qual filho? A mentira. O diabo é o pai da mentira. E por isso que Paulo já nos ensina nos revestir da armadura de Deus e colocar o cinto da verdade. Porque só há uma forma de eu vencer a mentira: com a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só há uma forma de eu vencer as mentiras de Satanás que vem nos nossos ouvidos, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos vencer, que eu nunca vou ser feliz sentimentalmente, que eu nunca vou prosperar financeiramente, que eu nunca vou ver a minha família convertida. Ele vem com muitas mentiras, e só há uma forma de eu vencer esse inimigo: com a verdade de Deus. Não é a minha verdade. Eu estava estudando hoje e veio isso no meu coração. Às vezes a minha verdade pode ser uma mentira aos olhos de Deus. Você conseguiu entender isso? A minha verdade pode ser uma mentira aos olhos de Deus. Porque nós não vivemos a nossa verdade, vivemos a verdade do Evangelho, a verdade de Cristo. O mundo lá fora prega que a verdade é relativa, é isso? Não é isso que diz a ciência lá? Cadê os estudantes aí de filosofia? Que ela é relativa, cada um tem a sua interpretação de verdade. Mas nós, cristãos, que crê no Senhor Deus, amém? Só há uma verdade: o nosso Criador, o nosso Salvador. Esse é o primeiro item, o cinturão da verdade. Só vamos vencer o inimigo com a verdade. Segundo item, a couraça da justiça. O soldado romano, ele se vestia de uma couraça, de um colete que protegia tanto a frente, tanto as costas. Meu querido, minha querida, nós precisamos usar essa couraça, principalmente para proteger algo: o coração. O coração. Tudo que nós devemos guardar o quê? O coração. É um lugar vital que o diabo quer nos atingir, nos nossos sentimentos. Por isso temos visto muitas pessoas sofrendo nesta área sentimental, tanto emocional, sofrendo ansiedades, depressão, ilusões amorosas, tem sofrido com muitas decepções, e o diabo ataca onde? O coração, emocional. E é por isso que eu preciso proteger o meu coração com a couraça da justiça. Eu até anotei aqui que o que nos protege não é as nossas obras. O que nos protege é a justiça de Deus, as obras de Deus, tudo aquilo que Ele realizou para a nossa vida, que está na Bíblia. Tomamos posse, e cada palavra de Deus tem o poder de nos proteger, tanto pela frente quanto pela retaguarda. É Ele que nos protege
nosso redor. O inimigo está ao derredor, mas Deus, Ele deu ordem aos anjos para acampar ao meu redor e ao seu redor. Amém? Você crê nisso? Vixe, meu Pai. Você crê? Glória a Deus. Vamos para o nosso terceiro item. Olha o que está escrito aí, ó. Efésios, capítulo 6, versículo 13, né? Diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Versículo 15, que é a nossa mensagem de hoje, o terceiro item. E calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. O terceiro item que Paulo instrui a igreja para se revestir é o calçado da preparação do Evangelho da paz. Eu coloquei uma imagem e simplifiquei como o calçado da paz, o calçado ou o sapato da paz. Glória a Deus. Nós devemos usar essas sandálias. Pastor, amanhã eu vou ter que ir no centro comprar uma dessa? Não, mas nós devemos colocar o calçado dos nossos pés, que é do Evangelho da paz, da palavra de Deus. Vamos pensar naquela época, até hoje, mas vamos pensar nas batalhas daquela época. Alguém já viu filmes de batalhas medievais? Aqueles lugares áridos, cheios de quê? De pedra. Alguém já andou aí descalço sobre brita? É bom? Não é bom? Alguém já, porventura, descalço, já cortou o pé no vidro? Antes, se tivesse de chinelo, tinha cortado? Tivesse de sapato, tinha cortado? Tivesse de tênis, tinha cortado? Tivesse calçado, talvez não. Talvez não. A não ser que fosse prego, né? Em pé, assim, uma tábua. Aí, dependendo do calçado, perfura e atinge o pé. Então, também naquela época, nas suas batalhas, havia o soldado um calçado. E eu e você, nós precisamos usar esse calçado. Porque se eu estiver descalço, querido, e firo os meus pés se ferem, corta, vai me dar dificuldade para quê? O que vai dar dificuldade? Para caminhar. E é o que nós queremos. Eu quero caminhar para frente. O Senhor nosso Deus disse para Moisés: diga para que esse povo marche, Moisés. Tanto que a Bíblia nos ensina que Deus colocou uma nuvem, né, para guardá-los, protegê-los, e também uma coluna de fogo, para que eles andassem de dia e de noite. O desejo do nosso Senhor é que eles caminhassem, avançassem, assim como eu e você. E se eu não uso o calçado e acabo ferindo os meus pés, entenda que os pés da revelação, meu irmão, não estou dizendo os pés literalmente. Eu posso ferir a minha vida, ferir o meu coração, ferir o meu emocional. Se eu não estiver calçado na palavra de Deus, qualquer palavrinha que alguém fale para você, você se machuca, você se magoa, você se fere. Qualquer palavra vai te desanimar, vai te entristecer. O calçado traz o que? Estabilidade, traz confiança. Você vai trabalhar na roça, se eu uso uma botina, se eu uso um cortume ali, te dá uma confiança para trabalhar. Você entra no meio de um mato com um calçado, uma bota, você fica mais confiante. Às vezes pode ter uma cobra, algum bicho. Eu mesmo, quando eu vou para pescar, de vez em quando, eu gosto de usar uma bota. A dona Jaque usa uma bota até aqui, ó, no meio da canela. Isso traz o quê? Confiança. Então, se eu estiver calçado na palavra, meu irmão, isso me traz confiança.
Davi disse: eu vou andar, nem que seja no vale da sombra da morte, mas eu não temerei. Eu não temerei, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque ele estava calçado com a segurança, a proteção divina de Deus. Eu preciso calçar esse sapato, meu querido, porque se eu acabo permitindo que os meus pés venham se ferir, isso vai prejudicar a minha caminhada. Quantos pararam de caminhar com Cristo Jesus porque não estavam calçados na palavra de Deus? Quantos pararam de caminhar na fé porque não estavam, olha, revestidos pela armadura de Deus? Uma palavra, uma brincadeira do irmão, uma repreensão do pastor, algo que ele viu, algo que ela viu, fez com que ela parasse, com que ele parasse. Eu não vou mais nessa igreja, eu não vou mais caminhar com essa igreja, eu não vou mais com a cara desse pastor, eu não vou mais com a cara deste obreiro, eu não vou mais com a cara deste irmão. Por quê? Porque não estava calçado com o sapato do Evangelho, que é da paz, que é da paz. Eu anotei mais ainda que quando a pessoa não usa os calçados, o que fica os pés? Você fica o dia inteiro andando de pés descalços, como que fica os pés? Sujo, cuiabano do pé sujo. Vai dormir sem tomar banho, os pés sujos. Talvez você chegou aqui, meu irmão, sem esse calçado. Pastor, eu cheguei aqui com os pés sujos. Eu trago a referência que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele lavou os pés dos discípulos. Se você chegou aqui nessa noite descalço, entenda, com o pé sujo, com o coração sujo, com a alma suja, com os pensamentos sujos, coloca diante de Deus a sua vida. Jesus lava os seus pés, Jesus lava todo o nosso corpo, o sangue do Cordeiro nos purifica, mas é eu que preciso colocar esse sapato. A armadura não é Deus que nos reveste, a armadura sou eu que tomo ela e visto. Deus não vai nos obrigar a nos revestir desta armadura, Ele nos dá a direção, e a nossa direção hoje é: eu preciso calçar os sapatos do Evangelho, da paz. Meu querido, eu notei aqui também sobre as pessoas às vezes parar de caminhar por causa de mágoa, por causa do passado, por causa do ressentimento, que param de caminhar na fé. Isso é artimanhas, porque no meio de uma caminhada há muitos obstáculos, e se eu não estiver calçado na palavra, se eu não estiver posicionado na palavra de Deus, meu querido, eu vou acabar machucando os meus pés, eu vou acabar deixando e permitindo que meu coração se fira, se magoe, se machuque, e eu já não vou mais estar caminhando em paz. Olha o que diz aqui em Romanos 12:15. Há um sapato para cada situação. Há ou não há? Quem faz caminhada aí? Tem alguém que faz caminhada aí? Eita, ninguém. Quem já fez os votos de começar a caminhada no ano que vem? Ninguém também? Pronto. A palavra de Deus diz que não é para prometer muita coisa, né? Romanos 12. Mas, pensa comigo, uma pessoa que vai fazer caminhada, ela vai de sapato social? Vai? Fazer uma corrida de manhã, vai para a academia de sapato social? Ela vai de quê? Vai de tênis, não é verdade? Um casamento, você vai de quem? De Raider, de Havaiana? Não, né? Você vai buscar colocar o seu melhor sapato. Também é assim, o Evangelho é assim. Eu preciso ter o discernimento para saber qual sapato eu tenho que estar calçado naquela situação. Vamos dizer, em algo fúnebre.
Que é isso? No velório, você vai chegar lá dando glória a Deus. Oh, meus irmãos, vamos nos alegrar que a gente está vivo. Pior para quem morreu. É assim? Não. Mesmo que a pessoa seja de Cristo, não, ela está melhor do que nós. Olha como que é bom morrer em Cristo Jesus, está na glória. Não é assim que chega. Você tem que saber calçar ali o sapato, o Evangelho. Romanos 12:15 diz o quê? Alegrai-vos com os que se alegram e chorar com o quê? Com os que choram. Quer dizer, aquele momento ali é o momento de eu calçar o sapato, de eu prestar minhas condolências, de eu buscar ali, olha, dar ali um consolo. Eu tenho que saber os lugares e determinar os calçados que eu vou vestir. Às vezes a pessoa, ela está ali abrindo o seu coração, dizendo: nossa, esse mês foi tão ruim para mim, foi tão triste para mim, nossa, foi uma coisa, olha, que esse mês eu queria apagar da minha vida. Aí a outra está dizendo: nossa, esse mês eu estou pensando em ir para Caldas Novas, lá no Rio Quente. Eu estou achando que eu vou para Gramados. Quer saber? Se eu vou fazer meu passaporte e vou para Orlando. Olha para você ver, sem nenhum quê? Discernimento. A amiga está ali chorando, a amiga está ali se lamentando, a amiga está ali triste, e a pessoa não está nem aí, não é sensível, não tem nenhuma compaixão ou sensibilidade. Eu, como cristão, quem é cristão aí? Amém? Eu, como servo de Cristo, eu preciso ter esse discernimento de qual calçado eu vou usar. Meu irmão, é uma posição, é um posicionamento. O calçado da paz é o que me traz segurança, é o que traz confiança. A Bíblia nos ensina que nós pisaríamos em serpentes e o quê? Escorpião. Eu acabei de dizer que quando eu vou pescar, eu uso o quê? Um sapato de borracha. Porque isso me dá segurança. Se porventura eu pisar numa cobra e ela tentar me dar o bote, o que vai acontecer? Vai agrudar ali na botina. Vai agrudar ali na botina. Então nós precisamos entender isso. Amém. Então, a palavra de Deus me dá essa segurança, essa confiança. Você já viu aquela expressão, cuidado onde você pisa? Alguém já ouviu? Cuidado onde você pisa. Com a palavra de Deus, meu irmão, a gente tem essa confiança. Às vezes há pessoas negativas ao nosso redor, mas quando eu estou calçado na palavra, meu irmão, eu vou com segurança. Não, Deus é comigo. Deus vai me dar, Deus já abriu essa porta, os inimigos já caíram por terra, eu já venci no poder do nome de Jesus. Então eu tenho esses calçados, que é o calçado da salvação, do Evangelho, da palavra de Deus. Vem comigo aqui em Jó, vamos fazer uma análise. Jó capítulo 31, versículo 5. Jó 31, versículo 5. Como que está sendo a nossa caminhada? Estamos calçados com o calçado, com o sapato do Evangelho? É uma reflexão. Será que eu e você teria coragem de falar essas palavras de Jó? Olha o que Jó diz no versículo 5. Se andei com vaidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis. É mais ou menos Deus falando, me coloca na prova, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviaram do caminho,
e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeei eu, e o outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Olha o que Jó diz. Jó, ele diz: se eu tenho andado errante, se eu tenho vacilado, o Senhor pode arrancar até mesmo a minha o quê? Descendência. Aqui Jó estava fazendo a sua defesa. Ele estava falando: Senhor, eu busquei andar em integridade, eu busquei andar em retidão. Meu irmão, como que está a nossa caminhada? Você tem calçado o sapato do Evangelho? Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho da salvação. Tem muitas pessoas que têm vergonha do Evangelho, que têm vergonha da palavra de Deus. Vem comigo, Salmo 73. Salmo 73, versículo 2. Olha o que diz aí, ó. Asaf, olha o que Asaf falou: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, por pouco faltou para eu escorregassem os meus passos. Por quê? Porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf, nessa declaração, ele diz: os meus pés quase escorregaram. Sabe o que acontece aqui? Asaf estava olhando para os sapatos dos outros. Asaf estava olhando para o calçado dos outros. Ele disse: quase que eu pequei, quase que eu saí da presença de Deus, porque eu fiquei vendo que os ímpios prosperam. Meu irmão, cada um tem o seu sapato, cada um tem a sua vida. Deixe com aquele pensamento que a grama do vizinho é mais verde. Às vezes a grama do vizinho ela é artificial. Às vezes a grama do vizinho é somente a aparência. É um campo sintético. A gente olha para a vida do fulano: nossa, fulano não vem na igreja, ela faz academia, fulano não vem na igreja, anda de carro, tem casa, faz isso, faz aquilo, consegue aquilo, conquista isso. E tudo pode ser apenas o que? A aparência. Asaf, ele olhou para o ímpio, ele olhou para a nossa mensagem, olhou para outros sapatos e teve inveja. Sabe por que ele teve inveja? Porque Asaf não estava usando os sapatos da gratidão. E outra palavra, satisfação. Quando a pessoa não tem satisfação, ela fica o quê? Qual é o contrário? Insatisfeito. Tudo para ela não está bom. O pai dá um tênis, não gostei. A mãe dá uma chinela, não gostei. Ah, deu uma blusa, não gostei. Mas não é grato. Não é grato. Eu sou da época que eu não tive Lacoste para andar, não tive Adidas, não tive Nike. Havia naquela época, muitos usavam da NBA, de basquete, Olímpicos, era da época, a marca da hora era Olímpicos, mas eu usava aquele que chutezinho. Acho que o obreiro Manuel pegou os que chute ainda, os sapatênis eu usava, não tinha nem marca, mas era aquilo que minha mãe poderia me dar, é aquilo que meu pai podia me dar. E muitas das vezes eu via colegas meus insatisfeitos, às vezes não ia nem para a escola porque não tinha o tênis que queria, não queria fazer nada porque não ganhou, não alcançou, não conquistou aquilo que queria. Asaf estava insatisfeito, ele não calçou os sapatos. O evangelho tem que ser calçado com satisfação. Lembra de Paulo, o que ele diz quando estava nas suas necessidades?
a tua graça me basta. Ele passou fome, ele passou sede, ele passou frio, ele foi preso, ele foi apedrejado, ele teve náufrago, ele passou por tudo que passou, mas ele estava calçado com o sapato do Evangelho. Tudo eu dou graça. É até um passo para a gente receber bênçãos em 2024. Ser grato em tudo. Eu tenho ensinado, está calor? Gratidão. Pior é quem morreu foi para o inferno, que está no calor. Pior que é eterno. Está frio? Glória a Deus. Vou pegar mais umas blusas de frio. Amém? Glória a Deus. Tudo dá graça. Foi pegar sua bicicleta e foi para o trabalho, pneu furado. Glória a Deus. Talvez é para mim falar de Deus para o bicicleteiro, para o mecânico. Vou falar de Deus para ele. Quebrou alguma coisa, aconteceu alguma coisa, porque dá graças a Deus quando tudo está bom, é fácil, sim ou não? Mas e quando tudo está ruim? A gente fica se questionando, fica buscando culpado, busca se culpar, busca o passado, busca culpar a pessoa, busca culpar o diabo, às vezes culpa até quem? A Deus. Não, meu irmão, tudo dá graça. Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que você aprendeu naquela situação? Tudo dá graça. Por isso que Asaf quase vacilou, estava descalço. Alguém já caiu aqui? Perdoe a expressão, água e sabão de bunda no chão? Ou de costa no chão? Dói. Já, dona Benedita? Sim, porque estava o quê? Às vezes porque estava descalço. Direto a Raquel cai de bunda no chão ali, porque ela quer andar descalça na hora que a gente está lavando. Assim também foi Asaf. Ele estava descalço, não estava usando o sapato da gratidão e da satisfação, mas estava usando o sapato da inveja. Começou a olhar para a vida dos outros e desejar, quase que ele escorrega, meu irmão. Mas a palavra de Deus diz que ele entrou dentro do santuário e o sacerdote, a lei do Senhor, falou no coração dele. E aí ele entendeu. Aí ele colocou de novo o sapato do Evangelho. Ele chega no versículo 28 dizendo: bom é se aproximar de Deus. Finaliza lá no versículo 28, por favor. Olha lá o que ele fala: mas para mim é bom me aproximar de Deus, pus minha confiança no Senhor Deus para anunciar o quê? Todas as tuas obras. Glória a Deus. Vem comigo lá em Isaías 52. Isaías 52. Meu irmão, cuide do seu sapato. A expressão da nossa mensagem é: cuide da sua vida. Você cuidar da vida dos outros, das pessoas que estão fora, das pessoas que estão ao seu redor. Meu irmão, cuide dos seus sapatos para que você não escorregue, para que você não perca a salvação. Se você ficar olhando para a vida de pessoas que pecam, e às vezes são pessoas que se dizem pastores, missionários, obreiros, membros de igreja, nós vamos vacilar. Tem tanto homem de Deus, tem tantos santos homens de Deus, olhe para esses. Eu estava estudando e o pastor Carlos falou isso na última reunião. Na última reunião ele falou isso: pastores, você tem que parar de dizer, para de olhar para o homem, na expressão, para de olhar para mim, você só tem que olhar para quem? Para Jesus. Isso é uma mentira que inventaram. Isso foi uma sabotagem que inventaram para se isentar dos seus pecados. Não, a responsabilidade minha, do obreiro, de um pai, de uma mãe, é dizer: olha para mim, que eu sou um imitador de Cristo. Mas será se nós estamos imitando? É por isso que fica essas falácias de dizer: não olha para mim não, tem que olhar para Jesus. Sim, porque ela não está vivendo como Jesus
disse para viver. Aí ela usa essa desculpa, mas meu irmão, nós devemos ser imitadores de Cristo. Devemos imitar Ele de tal forma, de tal maneira. Devemos calçar esse Evangelho. Eu e você somos um soldado de Cristo. E estamos nos revestindo da armadura de Cristo. E olha o que diz no capítulo 52, versículo 5 ou 7, deixa eu ver. 5, né? Perdão. 52, versículo 7. Perdão, tá? 7. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Glória a Deus. Quão suaves são sobre os montes os pés que anunciam. Eu e você temos que estar preparados para falar do Evangelho de Cristo. Meu irmão, não tem um soldado de Cristo que está andando desprovido. Não pode. Eu já vi pessoas, obreiros, até mesmo um dia, falando que uma pessoa teve uma situação e ela falou: pastor, eu não sabia nem o que dizer. Eu olhei assim para a obreira e falei: mas obreira, como que você não tinha? Quantos anos você tem de obreira? 15 anos, meu pai. 15 anos de obreira e não sabia o que falar no momento difícil. Nem olha, coloca na mão de Deus, vamos orar. A palavra de Deus diz que aquele que persevera, aquele que fica firme, aquele que busca Deus, vai encontrar, vai achar. Olha, vamos na igreja, vamos buscar, vamos fazer uma campanha, vamos fazer uma oração. Ah, pastor, a fala, na hora me deu o quê? Branco. Eu sei que pode dar um branco, mas meu irmão, por isso que a mensagem de hoje está nos chamando a atenção. Eu tenho que estar o quê? Calçado, preparado para falar do amor. Alguém está mentindo na sua cara, sabe? Mentindo para alguém. Talvez está aqui no telefone mentindo. Você está do seu lado no consultório médico e ele está falando: não, mas eu estou aqui no trabalho. Está aqui no consultório médico. Ele não trabalha aqui. Aí você espera a pessoa acabar. Fulano, me perdoe ser invasivo, mas eu tenho que falar. Você mentiu, hein? E Deus não se agrada de mentira. Ô meu irmãozinho, meu querido, eu estou falando isso para você porque mentir é pecado. A Bíblia nos ensina lá em Apocalipse que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E ali você abre o olho daquela pessoa. A pessoa vai ficar constrangida, mas o Espírito Santo foi semeado na vida daquela pessoa. Eu dei aqui um exemplo, meu irmão. Não é ser os portadores da moral, da ética, não. Mas você está naquele ambiente, você pode orientar, você pode ensinar, você pode instruir. Às vezes a pessoa não está lidando de uma forma correta no casamento, está sendo tola, não está sendo sábia, e você pode instruir. Você pode dizer: fulano, por que você não faz assim? Por que você não faz desse jeito? Por que você não faz dessa forma? Se o fulano não quiser pegar o seu conselho, aí já é outra coisa. Mas nós temos que estar sempre preparados para lutar, para evangelizar. Eu até anotei aqui: ser um soldado de Cristo é estar preparado para evangelizar. Essa é a nossa maior missão. Ela é primordial. Ide a toda criatura.
Meu querido, guarde essa terceira mensagem da nossa série da armadura. Calce os seus pés com o Evangelho da paz. Criou-se até uma mensagem no meu coração para 2024 já. Porque nós temos no Evangelho, eu sempre digo aqui que o Evangelho é o que? Arrependimento. E sim, e é. Tem o Evangelho da humildade, tem o Evangelho do fazer o bem, tem o Evangelho de levar a todas as criaturas a Cristo Jesus, que é a propagação do Evangelho. Nós devemos estar calçados, firmados, estabilizados na palavra de Deus. Quando a pessoa não está calçado e ela pisa em lugares áridos, ela pisa na ponta do pé, sem estabilidade, sem confiança, sem segurança. Mas quando a pessoa toma uma decisão na palavra de Deus, na direção de Deus, meu querido, pode ter espinhos, pode ter caco de vidro, pode ter canivete, ela vai. O processo pode ser dolorido, mas aonde ela quer chegar vai ser o que? Gratificante, vai ser recompensador, em nome de Jesus. E esse lugar é a nossa salvação, a vida eterna. Vale a pena calçar os sapatos do Evangelho, da paz, da renúncia, para a honra e para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus.